Olá! No Espelho Espelho Meu de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem especial para a pele morena e negra. Uma maquiagem para a noite. Fique linda se divertindo! Na Paris Decor você encontra móveis, enxovais e decoração. Tudo com requinte e sofisticação. E o que é melhor, ótimos preços. A Paris Decor fica no calçadão de Araranguá. A Banana Black veste moda jovem e jovem mulher, tanto para eventos casuais quanto sociais. Visite o site da Banana Black e confira a nova coleção. Então, minha modelo hoje é a Isadora, que ela cedeu a sua beleza para que eu possa fazer uma maquiagem à noite, tá? Ela é uma maquiagem um pouquinho mais pesada. Então eu vou começar pelos olhos, aplicando primer. Aplico primer na pálpebra móvel e um pouquinho assim, na pálpebra fixa. O primer ele serve para fixar a sombra e fazer com que ela dure mais tempo. Depois disso eu venho com um jumbo branco, que serve para iluminar a parte abaixo da sobrancelha. Agora eu vou misturar. O primer que eu passei primeiro, cor da pele, ele serve para uniformizar o tom da pálpebra com o tom do rosto, tá? Também vou passar um primer na parte rente aos cílios inferiores, para fixar a sombra quando eu esfumar abaixo do olho. Agora com um pouquinho de pó translúcido, eu vou selar esse primer para conseguir esfumar mais facilmente. Com um pincel bem fofinho eu vou pegar essa sombra Buck da Naked 1 e vou aplicar no côncavo. Com movimentos de vai e vem e redondinho. Levo mais ou menos até a metade do olho, tá? Quem tem o olho muito afastado pode levar essa sombra um pouquinho mais no canto interno do olho. Agora eu vou usar uma sombra marrom um pouco mais escura do que a primeira que eu passei. Tiro o excesso e aplico um pouco abaixo do marrom que eu tinha aplicado antes. Bem concentrado no côncavo mesmo, bem no ossinho. Com essa aplicação de vários tons de marrom, eu consigo fazer um degradê bem bonito, tá? Por isso que demora um pouquinho mais, só que vale a pena na hora do resultado, tá? Então primeiro vou fazer toda essa parte do rosto da Isadora, pra vocês verem como é que vai ficar, e depois eu vou terminar o outro lado, tá? Agora eu vou vir com um marrom bem escuro. E se vocês perceberem, conforme eu vou escurecendo a minha maquiagem, eu vou diminuindo o tamanho das cerdas dos meus pincéis, tá? Então, se é bem clarinha, um pincel bem fofinho, com bastante cerdas. Se for uma sombra mais escura, o pincel vai diminuir e ter menos cerdas, tá? Não esqueçam de tirar o excesso da sombra, porque esse excesso é o que acaba caindo na pálpebra, tá? Vou concentrar de novo no côncavo, mas só no canto externo. Pincéis de cerdas naturais, eles costumam esfumar mais fácil a sombra, tá? Então se vocês puderem optar por cerdas naturais, melhor, porque as cerdas sintéticas, elas absorvem um pouquinho do produto, tá? É cerda branquinha, tá? E tem que tomar mais cuidado na hora de lavar, como eu expliquei pra vocês no outro programa. Agora eu vou aplicar o preto no canto externo, com um pincel de precisão. Pincel de precisão são esses pincéis que são mais durinhos, tá? Cerdas são um pouquinho mais durinhas. Então eu desenhei um Vzinho no olho dela. E agora eu vou esfumar esse V. Eu já esfumo misturando com todos os marrons que eu passei antes.
Feito isso, eu vou vir com uma sombra branca e vou iluminar abaixo da sobrancelha dela. Vou pegar o primeiro pincel que eu usei e esfumar essa divisão entre o marrom e o branco. A sombra dourada, ela ressalta bastante a pele negra e morena, tá? Tanto sombras douradas quanto as roxas também deixam a pele, valorizam mais a pele. Então eu vou usar um pigmento dourado, eu vou contornar a pálpebra móvel dela. Quando eu falo pigmento, não é uma sombra comum. Pigmento, ele é um glitter, só que mais fininho. Então ele não tem perigo de se cair no olho, porque não machuca. O glitter mesmo, aquele grosso, ele machuca, né? Mas como um pigmento, ele é uma sombra, só que é fininha assim, e com brilhinho, tá? Tô passando marrom para não deixar uma divisão muito marcada entre o pigmento e o preto, tá? Eu misturei, coloquei o pigmento o máximo que eu podia até o preto. Só que para deixar esse degradê mais bonito, eu venho com marrom, dou leves batidinhas entre o pigmento e o preto, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem intensificar o tom do preto aplicando mais, tá? Eu sugiro que vocês apliquem aos poucos o preto e vão esfumando do que colocar bastante preto e tentar esfumar, porque não vai dar certo. Então coloca um pouquinho de preto, esfuma, depois se quiser coloca um pouco mais, tá? Agora eu vou aplicar o delineador, tá? Bem rente aos cílios. Um traço fininho, porque como o olho da Isadora, ele é pequenininho, não é muito grande, então se eu fizer o traço bem fininho, ele vai ajudar a valorizar os cílios dela e não vai tapar a maquiagem na pálpebra móvel. Porque tem muita gente que fala assim, ah, Helena, fiz a maquiagem, só que na hora que eu abro o olho ela some. Então às vezes o traço do delineador tá muito grosso. Então o que a gente faz? Deixa esse delineador um pouquinho mais fininho, tá? Feito isso, eu vou passar a máscara. Olha pra baixo. Eu vou colar o cílio postiço, então não vou caprichar tanto. Mas se vocês quiserem passar mais camadas, fiquem à vontade. Eu tô em dúvida, tô escolhendo os cílios para que eu vou colocar na Isadora. Porque, primeiramente, que os cílios muito grande, ele vai acabar tapando um pouco da maquiagem. Então fica um pouco questão de gosto de vocês, na hora que vocês forem comprar uns cílios. E se o olho de vocês forem muito juntinho, tem que ser aqueles cílios com o canto externo mais longo, porque isso vai dar uma ilusão de que o olho de vocês está um pouquinho mais afastado, tá? Então eu optei por esses cílios, que ele tem mais cerdas, que vai valorizar um pouquinho mais o olhar dela e que o cantinho é mais comprido, tá? Lembra que a gente tem que sempre deixar um espacinho de conforto, tá? Mais ou menos o espaço de um dedinho, para que os cílios não piniquem. Vou esperar a colinha secar um pouquinho e retocar o delineador, tá? A minha colinha é transparente, então não é necessário vocês retocarem o delineador, mas quando vocês retocam, ele fica um pouco mais bonito, tá? Então eu vou retocar para reforçar o traço delineado. Agora com lápis eu vou fazer a parte de baixo do olho, tá? Fazer traço bem rente ao cílio inferior. Um lápis que seja bem macio, tá? Porque ele não machuque rente aos cílios de vocês. Porque a gente ainda vai esfumar esse lápis. Então tem que ser um lápis que esfume com facilidade. Tá, vou usar a sombra Black Heart da Naked 3. Que ela é um roxo escurinho. Vou pegar com um pincel de topo reto, tá? Corte reto. Vou esfumar esse lápis preto que eu apliquei rente aos cílios inferiores. Quando eu aplico a sombra rente aos cílios inferiores, eu tô aumentando o olho dela, tá? Então,
Não precisa necessariamente passar lápis bege na linha d'água, quem não quiser, tá? Mas quando a gente esfuma a sombra rente aos cílios inferiores, a gente já tá dando essa ilusão que os olhos são maiores. Vou usar um pouquinho desse pigmento dourado que eu tinha usado na pálpebra móvel e vou unir com essa sombra roxinha que eu passei. Venho com uma asa de borboleta, que é esse pigmento branco meio frutacor, e vou fazer um pontinho de luz na parte interna do olho. Máscara de cílios nos cílios inferiores, podem caprichar porque os cílios também aumentam os olhos, tá? Vou limpar o excesso de sombra que caiu abaixo dos olhos. Então, esse é o olho pronto, tá? Agora, com a mágica da TV, eu vou voltar com os 2 olhos prontos. Esses são os 2 olhos prontos. Tcharam! E agora eu vou fazer a preparação da pele junto com vocês. Vou começar aplicando o primer. Fiz uma misturinha de 2 tons de base, tá? Uma base mais escura, mais puxada pro marrom e uma puxada pro laranja. Pele morena e negra, o fundo tem que ser laranja porque ela vai uniformizar o tom azulado das peles morenas e negras, tá? Então, se a gente colocar uma base marrom, vai acabar deixando a pele meio cinza, que muitas vezes acontece. Vou aplicar essa base do centro para as extremidades do rosto. Lembrando que eu ainda não fiz a sobrancelha, desenhei a sobrancelha porque eu faço isso depois de passar a base, tá? Agora eu vou polir essa base com um pincel kabuki reto, bem fofinho. Vou polir em movimentos circulares para espalhar bem essa base. Não esqueçam de passar bem rente à raiz do cabelo e nas orelhas, tá? Pra não ficar aquela máscara. Agora eu vou passar o corretivo, tá? Com o mesmo pincel da base que eu usei. Esse corretivo ele é mais denso, mais cremoso. Vem com a esponjinha e espalha. Vou aplicar o contorno, lembrando que vocês podem acessar o programa que eu falei sobre contorno e iluminação no site da TV Araranguá, no meu blog. Vou fazer a área do nariz. Então, gente, aconteceu um desastre. Eu deixei meu pó cair no chão e ele se destroçou todo. Mas aí eu reconstruí ele com algumas gotinhas de álcool. Então eu juntei todo o pó dentro dessa partezinha. Coloquei o álcool e prensei com uma espátula para deixar ele compacto de novo. Depois disso a gente tem que deixar secar no sol para o álcool evaporar, tá? Não fica perfeito novamente, mas dá de usar normalmente, tá? Blush para pele morena tem que ser um tom de pêssego. Então eu vou fazer uma misturinha de um blush aqui mais claro com um mais escurinho. Então vou usar esse tom meio roxado e esse tom mais rosinha. Então eu passei a base primeiro e depois o blush e o contorno para que tenha uma maior fixação. Então agora eu vou vir com pó para selar tudo que eu fiz. Vou vir com um pó translúcido bem fininho, tá? Então agora eu vou retocar a sobrancelha. Primeiro eu vou limpar com cotonete, tirar o excesso de base, de pó. E agora eu venho com essa pomadinha. Cores de batom para negras, eu não indico cores claras. Por exemplo, aquele rosa claro, porque não vai valorizar. Então tem que ser assim, um tom de boca um pouco mais escuro, tá? Ou então, não é proibido nenhuma cor de batom. A única que eu não indico é aquelas
rosa muito clarinhas, que acho que deixam a pele muito pálida. Não fica legal não. Então agora eu vou usar um batom vinho. Vou contornar primeiro os lábios. Vou aplicar o batom. Agora eu vou passar iluminador em cima do blush. E está pronta a maquiagem. No Salão Art Fios você encontra cabeleireira, manicure, pedicure e maquiadora, que sou eu. Ligue para lá e agende seu horário. Fique ainda mais linda. Encerrando esse Espelho Meu de hoje, eu queria agradecer a pergunta da nossa telespectadora, a Laura Marques, que me perguntou por que a base reflete na hora do flash. E quem quiser acessar a resposta, é só clicar nesse link. E quem tiver mais dúvidas, é só entrar em contato comigo pela fanpage do programa ou meu blog. Um grande beijo e até semana que vem!